Olá, como você está? Tudo tranquilo? Vamos iniciar aqui uma nova análise, o índice futuro. Essa análise será válida para o pregão semana entre o dia 14 ao dia 18, tá, pessoal? Especificamente aí para o pregão da segunda-feira, dia 14 de agosto. Vamos lá? Como havíamos estudado aí da semana passada, né, no nossa primeira análise da semana, deixei aí para vocês essa região aqui relevante, né? Que era a região, possível região de retração máxima para o índice aí, né? Aonde eu estava prevendo, após uma série de ondas ABCs que estávamos vindo, pressão tripla. E aí fizemos essa última aqui, né? Minha ideia era uma onda 1, uma onda 2. Ela poderia ser uma onda 2 complexa, tá? Ela poderia ficar até aqui assim, ó. Depois partir para uma onda 3, o que não aconteceu, né? Então, vamos descartar essa possibilidade. Eu já havia dito na última análise que foi uma semana difícil de negociar devido aos candles consolidados, todos eles, pessoal, tanto para descer, tanto para subir, né? Aqui que a gente começou, né? Olha, impulso, correção, impulso, impulso, correção, impulso, consolidado de novo, ó, impulsos bons, né? Consolidou de novo. Então, torna-se um mercado complexo, porque, como eu havia dito na análise anterior, você coloca um stop aqui, né? Desculpa, supor, o mercado está aqui, você compra aqui, stop aqui, o mercado volta, tá? Por quê? Os candles estão todos assim, ele vai e volta, ele vai e volta, tá? Muito complexo, muito difícil de se trabalhar num mercado como esse. Por quê? Agora ele fez aqui um retângulo, né? É esse retângulo, que é exatamente esse Fibonacci que nós estávamos trabalhando, né? Que, como a gente vai olhar ali no gráfico semanal, ele é exatamente aquele candle de reversão que ele gerou. Eu tracei uma projeção de Fibo do fundo ao topo, que coincidiu com esse dia aqui, né? Primeiro dia da semana, e gerou esse Fibo pra gente de projeção que vai lá para cima, ok? Porém, vamos aí iniciar nossa análise, né? Aqui, mercado, a gente tinha traçado essa linha de tendência de baixo, né? Aqui, na abertura de sexta-feira, ele abriu, rompeu, voltou aqui para testar o fundo aqui de novo, né? E já saiu fora de novo dessa região de esse fundinho aqui, né, pessoal, que está sendo repelido aí pelaquela nossa região que a gente traçou ali do... Vamos lá, para o gráfico semanal eu vou explicar melhor. Então, foi uma semana onde, na terça-feira, na análise de terça, falei com vocês que nós tínhamos um pavio nesse candle aqui bem grande, aqui acima desse 76.4. Era uma possibilidade aí de reversão para alta, o que não aconteceu, né? Estamos aí dentro desse nosso alargamento, tá? Pegando esse topo com esse com esse, tá? Tracei aqui uma região de 50%. Eu joguei aqui no TradeView, que a gente não tem, pelo menos eu não conheço uma ferramenta bacana para se trabalhar, para fazer essa cunha de alargamento, tá? Então eu joguei aqui no TradeView para fazer uma cunha para localizar bem perfeitamente essa região nossa de 50%, tá? Porque ela é muito relevante e muito importante. Fazendo isso, a gente descobre outras ferramentas, né? Olha para você ver como é que ele, né? Pegando aquela região que eu mostrei, né? Primeira e a segunda, né? E aí a gente encontra esses níveis. Aqui teve um falso rompimento,
e também teve um falso rompimento, tá? Então, isso me chamou muita atenção da relevância dessa figura gráfica aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Fundo, né? Então, falhou novamente aqui, sentindo essa região dos 50%, olha. Então, ela é muito sentida, né? 50% e agora 50% de novo. Pouquinhos pontos aqui para bater. Então, eu peguei esse estudo aqui exato que eu fiz e joguei aqui para o nosso Profit Chart, tá? Não tem essa ferramenta de leque ali. E aí a gente encontrei aqui mais ou menos essa região de 50%. Tá? Não tá tão preciso igual eu queria, mas alinhando, né? Corrigindo, batendo lá o trade view com aqui a linha na unha mesmo, pra gente ter essa posição, tá? Então o que que nós temos aqui? Nada mais nós temos aqui que é aquela projeçãozinha que a gente fez lá no diário, a gente vai ver melhor. Eu não vejo nada a ser feito aqui no semanal, porque olha aqui, a gente tem isso aqui, né? Esse próximo suporte aqui embaixo. Temos esse fundo logo aqui, próximo aqui, né? Temos uma distância aí, fechamento anterior, 1.300 pontos desse fundo, desse candle 28, que é um fundo relevante. Após esse fundo, a gente tem esse Fibonacci aqui de 23,6%. Tá? A FIBO que nós temos aqui, se eu fosse traçar uma FIBO de uma projeção, de uma perda de uma LTA ou LTB, nós temos a perda dessa LTA aqui, né? Que traçamos este Fibonacci laranjado. Deixa eu ver esse laranjado aqui, se a gente pode corrigir. Dependendo, a gente pode passar a utilizar este aqui agora, né? Tá? Vamos só dar uma olhada aqui nesse laranjado, o que ele tá pegando. Vai dar pra gente corrigir sem nenhum problema. Ok, já pegou aqui, ó, tá vendo? Ele tá válido ainda esse FIBO, tá, pessoal? Mas como antes, olhem para vocês entenderem o porquê disso. Antes eu não tinha perdido ainda essa LTA, né? O mercado estava trabalhando acima desses dias aqui, ó. E lá na quarta-feira ele perdeu essa região, tá? Então, como a gente tinha essa proximidade aqui, continuamos trabalhando com ela. Ao fundo, como é que respeitou, tá ok? Não há o porquê excluir, a gente poderia trabalhar com ela, mas como eu tenho uma proximidade desse FIBO com esse outro, e se a gente traçar isso aqui, ó, vai ficar muito... Vamos ver se vai poluir. Né? É muito poluído pra gente trabalhar com esse gráfico, olha lá. Tem necessidade, né? Ok? Então, por enquanto, vamos deixar assim, né? Temos esse laranjado que ainda foi uma análise que nós fizemos aqui no gráfico. Vamos ver se foi no 60 minutos. Não, foi no diário mesmo, tá? Então aqui, vamos aqui no semanal. Vamos fazer vamos incluir esse FIBO sim. Vamos fazer aqui, ó. Vai ser invertido. Vai ser um FIBO do topo ao fundo, onde vamos dar uma cor aqui para ele. Como o verde não tá tão distante de todos os pontos verdes, vou dar uma cor verde para ele, tá? Repetindo aqui o porquê desse FIBO. Só tracei ele de forma invertida, tá? Vou corrigir aqui. Corrigir aqui, ó. A perda dessa LTA gera um FIBO pra gente, do topo ao fundo, ok? Não, do fundo ao topo mesmo, tá certo, né? Ele perdeu essa região, né? E aí a gente traça do fundo ao topo
para encontrar níveis de retração que esse ativo pode ir para cima, tá? Não, pessoal, desculpa, tá? É isso mesmo. A gente vai traçar esse fibo aqui. Vai traçar esse fibo aqui do topo ao fundo. E ele será verde. Desculpem a confusão, tá? Porque aí, o que vai acontecer agora? Nós já temos aqui essas regiões de resistência, que antes estávamos usando a fibra laranjada. Agora a gente já pode usar tanto a verde quanto a laranjada. A laranjada a gente utilizou no gráfico diário e aqui a gente tem um fibo verde no gráfico semanal, tá? Aonde temos o suporte aqui agora desse fibo verde, laranjado e o fibo verde, além do nível de 50%. Está sendo muito relevante, tá? Vamos aqui para o gráfico diário, onde traçamos a linha laranjada, que ainda está válida, né? Foi um fibo que nós trabalhamos no gráfico diário. Eu só excluiria ele se ele perdesse para baixo ou para cima, tá? Aí não vale mais nada, tá? Não tem mais serventia. As projeções pode até valer, mas quando um fibo perde uma região superior ou inferior, ele perde a validade para gente. Porém, como esse é um fibo e eu tracei ele no diário, ele tem a minha validade no gráfico diário. Claro que se eu for aqui no gráfico de 5 minutos, olha, esse Fibonacci que nós traçamos lá, ele perdeu aqui, ó, uma região de 100%. Porém, eu não vou considerar isso, porque isso aqui no gráfico diário é um pavio, né? Você vem aqui, olha. Tá vendo? O nosso gráfico de 5 minutos, ele fechou alguns candles de 5 minutos fora da nosso nível de 100%. Porém, aqui no gráfico diário, que é onde a gente encontrou esse fibo, ele somente deixou pavio. Então, para a gente ainda está totalmente válido. Uma região de corte, né? Então, está funcionando a análise, isso que significa, tá? Então, aqui também no gráfico diário não temos nada para fazer, tá? Temos aqui essa projeção que nós fizemos para cima. Nada mais é que a projeção desse candle que eu falei que poderia ser um candle de reversão. E, na verdade, ele é um candle que ele está aqui consolidado, né? Vamos por aqui mesmo. É um candle que está consolidado aqui nessa região, você tá vendo? Esse candle aqui está trabalhando, né? Preso dentro desse candle aqui todinho. Trabalho de todos esses aqui, ó. Tá preso aqui, né? Tá engolfando ali. Esse candle 151 tá engolfando os 52, 53 e 54. Isso é uma consolidação, tá? Então, a princípio, não temos nada a fazer. O que pode ser feito é o quê? Se esse mercado romper para baixo, a gente pode encontrar suportes. A gente traçar esse fibo aqui, tá bom? Baixo. O mesmo fibo que a gente encontrou essas regiões laranjadas para cima, a gente encontra essa azul claro aqui para baixo, tá bom? Um gráfico de 60 minutos, é onde eu fiz minhas maiores análises aí durante a semana para eu poder negociar, onde aquela consolidação que eu mostrei ali para vocês agora no gráfico diário, né? Ela está aqui. Essa região aqui, como a gente trabalhou com ela, eu vou deixar ela aqui. Eu só dar mais ênfase aqui para ela. Vou chegar lá para a direita, né? Que é essa nossa região aqui, que ele já voltou para dentro dela.
Então, vamos ter muita atenção então nessa região, pessoal, porque olha aqui, consolidado, né? Como eu falei, a região toda aqui de consolidação, tá? Nem vou chegar para cá. Eu preciso de 2 pontos, né? Esse é o meu primeiro ponto. Esse aqui é o meu segundo ponto da consolidação. Antes ele era só um Fibonacci, né? E agora, além de ser o nosso Fibo aqui relevante, ele é um declorir ele aqui, tá? Você vem aqui, 2 cliques aqui no Fibonacci. Na aparência aqui, ó, você dá um preenchimento para ele. Por isso que ele tá com uma cor diferente, tá? Então, olha, vamos estudar isso aqui, né? Aonde eu estava na expectativa técnica de que o mercado fosse fazer isso, isso e isso, não importando o que ele fosse fazer aqui, tá? Porque poderia ser uma onda 2 simples ou complexa. E até na sexta-feira, até na quinta, eu estava na esperança de ser complexa. Porém, aqui já zerou para mim. Então, estamos num retângulo, numa consolidação, uma figura gráfica de consolidação, tá? Então, dentro dessa nossa figura de consolidação, lembrando que estamos num gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Então, aqui eu tô falando a gente puxar do fundo ao topo, são 2.300 pontos, tá? Então, isso aqui, quando a gente levar lá para o gráfico de 5 minutos, a gente vai encontrar um ponto de nova tendência de alta de curto prazo ou de baixa, aguardar um pivô de alta para participar, para buscar esses níveis superiores aí, tá? Ou se ele fizer um pivô de baixa, ele ir para baixo, tá? Enfim, sempre tem isso em mente. Que apesar da nossa análise, da nossa expectativa, nós vamos negociar baseado na tendência de curto prazo, né? Observando a média de 9, a média de 20 e a média de 50 períodos. E aqui no gráfico de 60 minutos, o mercado sentiu novamente, podemos ver isso claramente aqui, além de ter sentido a semana toda, de segunda a quinta, essa região, ele perdeu na sexta, fez um rompimento aqui novamente, sentiu lá, ó, acima do 38,2 e voltou para o 100% do FIBO, tá? Sentiu e já está partindo para cima, tá? Então, vou fazer o seguinte, quem quiser deixar essa linha retângulo amarelo, pode deixar. Eu vou tirar o retângulo amarelo e vou deixar somente esses Fibonacci aqui, tá? Eu incluí aqui o Fibonacci de 23,6%, tá? Além do 66,4% que eu já uso fixo, e o 23,6% é meio escondido, tá? Eu vou dar aqui, vou pontilhar ele, porque dentro da forma que eu negocio, vou excluir isso aqui também. Dentro da forma que eu negocio aqui, dentro uso o Fibonacci como ferramenta, eu uso os fibos aqui como âncoras, para me observar o ancoramento dele de suporte e resistência, tá? Uma vez que ele vai rompendo, eu vou colocando ordens, vou participando desse movimento, porque eu estou vendo que ele está ganhando andares, coloco isso aqui como se fosse um prédio, né? Está subindo, ou ele está descendo, né? Testa, consolida, desce. Testa, consolida, desce, né? E é por isso que é importante traçar essas linhas de Fibonacci, para que a gente tenha uma referência de como trabalhar com o mercado, tá? Então, essa linha de 23,6, né, eu gostaria de que começar a colocar ordens aí do mercado acima da média de 9 do gráfico 60 minutos e acima do 20, né, quando eu vou colocar maior quantidade de lote. À medida que ele for ganhando isso, a partir do momento que ele me perder esse meu último nível de 23,6, é quase que eminente que ele vá romper o 0% para ir embora. Quase, tá? Nada é certo, porque ele pode muito bem bater aqui,
voltar, 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 voltar e rasgar lá para baixo, dependendo do que acontecer com o mercado. Tá? Então, mesmo ele perdendo o nível de 23,6, eu continuo monitorando para ver sua reação agora. Se ele me perde o 23,6 e volta, pronto, acabou. Se eu entrei aqui embaixo, eu encerro a minha operação aqui e tá tudo certo. Tá? É ganho. Coloco o dinheiro no bolso e encerro o dia. Por mais que você tenha perdido toda essa região aqui. Tá? Não importa. Você não vai deixar deixar o seu dinheiro na mesa para que ele volte todo aqui e te deixe no negativo, sendo que você estava com uma ótima operação aberta desde o fundo desse campo de consolidação com Fibonacci, tá? Então vamos deixar aí esse Fibo, lembrando que a gente traçou ali, né, esse novo Fibo verde, o gráfico lá do semanal. Vamos dar uma cor mais viva aqui para ele, pessoal. Eu tenho esse verde antigo aqui, né? Tem esse outro verde aqui, né, que é desse topo com esse fundo. E temos agora um outro novo verde aqui. Vamos dar um verde limão para ele mais claro. A gente não confunda se caso o mercado cair, a gente tá perdido aí com esse do topo ao fundo. Isso. Então aí a gente pegar aqui, ó, esse verde. Se mudou muita coisa não. Tá? Aqui no gráfico de 60 ficou mais clarinho, dá pra gente, né? Eu posso e quero fazer aqui, pegar esse laranjado e colocar em cima dele ali certinho, tá? Então, olha aqui, um gráfico de 60 minutos, onde nós temos essa consolidação que está condizente aqui com aquela nossa projeção do candle lá do gráfico diário, do gráfico diário, né? Essa mesma aqui, né, olha, mesmo candle aqui, ó, 151, tá? Eu vou trazer essa análise dessa projeção de Fibo aqui pro 60 minutos, tá? Então, essa projeção minha, ela não vai ser laranjada mais, tá? Vou até excluir aqui e refazê-la dentro do gráfico 60 minutos, tá? Porque eu estou agora fazendo um contexto, por mais que seja um Fibo idêntico, o contexto que eu estou trazendo aqui para trabalhar agora é diferente. Não é um Fibo sobre o candle, suposto candle de reversão que a gente já perdeu. É a perda agora da consolidação, é o fundo ao topo da consolidação, tá? Vai ser, ao invés de ser laranjado, que era, agora para mim é vermelho, porque eu tô traçando ele aqui agora no gráfico de 60 minutos. Do topo ao fundo, se caso o mercado se direcionar para baixo, tá? Aí a gente encontra aqui, ó, tá vendo? Níveis de suporte, tá? Caso o mercado rompa essa consolidação para baixo, ok? Caso ele vá para cima, ele venha para baixo, o backzinho de pós-rompimento ou pré que seja, a gente terá esses níveis aqui, tá? Forte esse aqui, tá? Esse aqui é um nível fortíssimo. Suporte lá no 114,861. Parece que tá bem cheio de fibo aí, né, pessoal? Mas quando a gente for lá pro gráfico de 5 minutos, vai dar pra gente trabalhar tranquilamente, tá? Olha aqui, uma outra análise aí de figura, de análise de price action, tá? Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, foi traçada pegando aqui, ó, esse topo, tá? E o mercado abriu na sexta-feira, simulando esse rompimento, foi um falso rompimento, sentiu essa região aí, ó, de 76,4 de Fibonacci, e voltou aqui, tá bom? Olha aqui,
a gente for lá no gráfico de 15 minutos, isso que eu falo com você, os fractais, né, que são os tempos gráficos diferentes, a análise é importante você fazer ela em vários tempos gráficos diferentes, vários fractais diferentes, exatamente por causa disso aqui, ó. Se a gente olhar isso aqui, essa região, olha aqui para você ver, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, é só pavio aqui no gráfico de 60 minutos. Se a gente for aqui pro gráfico de 15 minutos, olha lá, invadiu. Invadiu aqui, tá vendo? Invadiu a nossa linha de tendência de baixa, né? Então, é um estudo que ele é relevante para o gráfico de 60 minutos, porém ele perde o seu contexto em time frames menores, tá? Vem aqui para 5 minutos então, olha aí para você ver. Invadiu, invadiu. Invadiu, o que eu falo é o quê? Ele não deixou somente pavio, né? Ele rompeu totalmente, deixou um pavio e voltou. Então, ó, pavio, tudo pavio. A gente vai lá pro gráfico de 60 minutos, olha lá. Somente um paviozinho, né? Aí o paviozinho dele. Então, o que significa isso? Price action simples e direto. Rompimento, pullback de pós-rompimento, tá? Para um novo impulso, tá? Então é simples. O que a gente vai monitorar na abertura do mercado? Esse mercado ficar na lenga-lenga a partir daqui, querer descer de novo, tá? Aí vamos ficar aguardando um bom movimento aí, tá? Às vezes, se você quiser aguardar alta, o backzinho para depois ir, tá? E entrar na máxima desse candle aqui de sexta-feira. Ou perder esse 76,4, fazer um pullback de pós-rompimento, a gente participar desse movimento da baixa, quem sabe rasgar aqui para baixo, bom? Porém, o que eu quero te dizer é o seguinte: ainda estou com esse viés de alta para o índice, devido agora a esse rompimento dessa linha de tendência de baixa, que gerou um padrão clássico de price action, de pullback no rompimento, de pós-rompimento, que pode impulsionar esse ativo para cima. Pode, não é o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer, eu vou participar aqui, ó, no gráfico de 5 minutos. Então, o que pode vir a acontecer aqui, gente, né? Nós temos aqui, ó, esse fibo que nós traçamos aqui em cima, olha aqui, tá? Pintar ele de púrpura aqui. Seria o nosso objetivo aí nos nossos próximos dias, caso ele venha a ganhar essa região desses fibos aqui, tá? Onde nós temos uma nova confluência aqui, ó, que vai ser importante também, tá? Por que eu fiz esse desenho? Que eu colori aqui, pessoal? Que nós temos uma confluência de Fibonacci aqui, tá? Nós temos o nosso topo da consolidação com um fibo de 61,8, que é aquele verde que nós traçamos lá no gráfico semanal. Ele está aqui, bom? Agora, temos uma nova confluência aqui desse mesmo fibo verde que está coincidindo aqui, ó, exatamente nessa região, tá? Nós vamos aqui também deixar desenhado aqui. Vamos deixar uma cor mais clarinha aí. Vou colocar um fúcsia aqui para ele, né? E aí nós temos aí esses objetivos aí para o nosso índice vir buscar. Aguarde aqui, tá? Se ele não romper aqui direto, ele vai fazer um pullbackzinho com o objetivo de vir aqui, ó, no 61,8% antes dele romper isso aqui, tá? Mas pode ser que rompa direto. Perdendo isso aqui, ó, tudo isso aqui é resistência. São regiões onde o mercado pode, ó, e rompeu aqui 30 minutos, 2 horas, consolidando, tá?
Mas é importante uma região como essa, olha. Se ele perde um fibo desse aqui, o objetivo dele é aqui. Bem aqui em cima. Tá? Então, é isso. É isso aí para o índice futuro. Aqui nós temos, né? Olha ali para você ver. É isso mesmo. Nosso alargamento, olha lá como é que ele sentiu. Né? 50%. Alargamento. Tá ali desenhadinho e escrito aqui pra gente, né? Na sexta-feira ele veio. Na sexta? Não, desculpa. Gráfico de 30 minutos. Sexta, quinta, quarta, terça-feira. Segunda para terça, né? Ele testou o nosso nível aqui de 50% e veio possivelmente sentir a pressão aí dessa região aqui, ó. Né? Ou pode ser que não esteja tão preciso aí o meu alinhamento dos 50%, tá? Pode ser que ele esteja mais inclinado aí para cima ou não, tá? Pode saber, né? Mas é um estudo, uma possibilidade de estarmos vivenciando isso aí no índice, tá? Então, olha, sobre as entradas, o indicador aqui já começou a indicar verde porque as médias começam a se alinhar de acordo com o preço para alta, tá? Por mais que eu tenha aqui a média móvel de 50 períodos ainda baixo do preço, eu tenho a média de 9 já cruzando a média de 20 para compra. O preço já está aqui, ó, trabalhando sobre essa linha de tendência de alta, e nada mais é do que a proximidade com a média de 9, tá? E a gente vai ver, então, nessa segunda-feira, se a média de 9 irá nos servir aí como suporte para esse movimento de alta, tá? O cuidado, o alerta que eu deixo é para o movimento voltar para baixo desse nível de 76,4. Se isso acontecer, ele pode querer buscar o fundo ou 50% para fazer um reteste, tá? Não acredito num novo reteste na linha de tendência de baixa. Se isso for acontecer, é para ele invadir e partir para baixo, tá bom? Eu não aconselharia na segunda-feira. Vamos aqui pro gráfico, que eu tô olhando de 15 minutos, tá? Acompanhar bastante o gráfico de 15 minutos, porque o suporte na média de 9 dos 5 minutos é bem mais forte do que o de 5. Então aqui no de 5 você já pode ver que ele já tá me querendo iniciar uma super trend aí, tá? A média de 50 já começou a se alinhar com a 20 e com a de 9. A compra, tá bom? Agora, como eu estava falando, o alerta que eu deixo é o seguinte: se o mercado perder esse nível aqui de novo de 76,4, a média de 9 vai começar a se embaraçar de novo com a média de 20, tá? E aí você não negocia, aguarda para ver o que o mercado vai fazer, porque aí olha aqui para você ver, olha, por mais que a média de 9 alinhada com a média de 20, a média de 50 cruzou as duas e ainda não se direcionou para cima ainda. Agora, se o mercado faz isso, a média de 9 faz isso, a média de 20 faz isso, a média de 50 faz isso. Então elas se embaraçam de novo. Igual aconteceu aqui, ó. Olha aqui, ó, tudo embaraçado. Tudo aqui. E aí ele consolida. O mercado fica novamente sem direção, tá? Ou seja, por isso que eu tô falando um alerta. Se ele perder novamente esse fibo vermelho de 76,4, aguarde abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, tá? Para você ter um norte e enxergar o mercado e ver quais níveis de Fibonacci e quais análises técnicas que nós estamos fazendo aqui
vai servir como suporte e resistência realmente, tá? Se você tem interesse nesse indicador aqui, tá, pessoal? Pode me enviar aí no comentário. Eu quero um indicador, vou disponibilizar se vocês tiverem interesse, tá? Mas ele nada mais é do que um código simples. Ele analisa o alinhamento das médias de 9, de 20 e de 50. E ele me dá aqui um norte, tá? Se aqui no gráfico de 5 minutos ele tá vermelho, eu não compro de forma alguma, tá vendo? Desde aqui, ó, daqui até aqui foi vermelho, tá? Então, se você seguir o indicador, ele não é um indicador de gatilho, tá, pessoal? É de rastreamento de tendência. 1.300 pontos, tá? Verdinho aqui, é o vermelho aqui, 450 pontos. Tá? Se você saísse lá em cima, é diferente, né? 800 pontos. Mas ele não é um indicador de gatilho, do tipo, ficou vermelho, eu vendo, não. Funciona, mas seu stop vai ficar meio longo, dependendo do candle que for, né? Ficou vermelho aqui, por exemplo, né? Olha. Ficou vermelho aqui. Um stop de 190 pontos, né? Stop pequeno. Mas vai ter candles aí que ele dá um stop longo. Então, o que é o negócio? Se você gosta de gatilhos com coloração, eu não uso. Mas ficou vermelho, o mercado vai vir, vai fazer um pullback, aí sim você pode entrar, depois do pullback. E aqui foi um pullback top, né? Foi um pullback top na média, no Fibonacci após uma coloração, né? Então, por isso que eu tô falando, né? O mercado aqui, eu vou monitorar a média de 9, a média de 20. Ele pode vir fazer um pullback aqui na média de 20. Depois partir para mais um movimento saudável e de impulso de agressão. Mas o que a gente começa a ver, pessoal? Pelo menos eu começo a ter expectativa do mercado sair desse ciclo ruim que ele tá. De candles consolidados contra o candle, né? Não sei se tem um nome para isso. Já vi, mas não tô me recordando. Então, com esse pullback aqui, ó, ele começou a perder isso, ó. Olha lá. Candles de impulso, gerando gaps, né? Gerando gaps. Apaga esse candle 60 para você ver. A gente tem um gap entre o 61 e 59. Isso indica agressão vendedora, né? O movimento tá para baixo. De novo aqui, ó, gap entre 89 e 91. Se você apagar aqui o 90, né? Tem mais um gap aqui, tem outros gaps em outros lugares. Então o mercado começa a perder esse engolfamento de candles, candle a candle, e começa a trabalhar novamente com regiões, ó, impulso, correção, impulso, correção, impulso, tá? É muito top trabalhar com essa tendência, né? Vamos assim dizer. Porque quando o mercado consolida assim, a gente precisa mudar o operacional, né? Consolidou, você muda para o modo scalper, né? Você vai buscar ali 150 pontos, 200 pontos no máximo e encerra o dia. Por quê? Porque você não sabe o que o mercado está fazendo, né? Além disso, dos alinhamentos da média, por exemplo, estou vendo que o mercado está com as médias alinhadas para compra, porém, eu gosto de ver aqui, ó, o acúmulo de agressão, como que os big players estão movimentando o mercado, se eles estão com o acúmulo de agressão. Eu tenho essa média de 20 traçado aqui, se ele está acima da média ou abaixo da média, tá bom? E se ele está acima do zero ou abaixo do nível do zero, né? Então eu gosto de olhar isso para eu saber, ó, o povo está vendendo, ó, o povo está comprando e eu vou seguir eles, né? Logicamente que eu vou segui-los quando o preço passa a ficar acima de uma média de 9, de uma média de 20, com alinhamentos e tudo mais, tá? Então é isso, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui só no... Dar uma olhada no... Nós temos aqui 60 minutos o OBV, tá? Olha, além essa marcação, vamos apagar água. Apagar não, né? Eu trabalho com esse estudos aqui, eu tiro ele aqui dessa minha telinha de 5 minutos, que é só para me enxergar o candle mesmo, né? Eu gosto de enxergar para ver se os 60 minutos está rompendo um outro candle, tá vendo? Deixou um gap aqui, olha. Esse candle não veio fechar o anterior, então tem um gap comprador.
nos 60 minutos. Isso é muito importante da gente monitorar candle a candle, hora a hora, eu olho o gráfico de 60 minutos, tá? Não negocio por ele, porém olho ele a toda hora, olho ele. Então, o que é importante aqui para mim, olha? O que é importante para mim? Ele perdeu esses dois, ele veio a romper, porém já tomou de volta esse movimento, né? Olha. Rompeu e já voltou aqui para cima. Então, se ele for fazer um pullback, ele vai fazer isso aqui para depois ir, tá? Ou se ele vai cair, ele vai fazer isso aqui para testar o topo, para cair, tá? Então, o OBV é muito importante a gente também analisar ele para ver o que desenho gráfico aí ele pode estar fazendo, quais rompimentos de topo ou de fundo anterior ele está fazendo, tá? Então, atualmente aqui o mercado está realmente comprado em relação a esse topo e fundo aqui, né? Ele está convergente aqui entre o topo e fundo aqui, ó. A gente pode ver que ele está aqui na mesma região. Se você traçar um Fibonacci daqui para cá e daqui para cá, você vai ver que ele está mesmo nesse nível aqui, ó, de 76,4 aqui, tá? Ele pegou no mais alto, né? Mas ele vai estar menorzinho ali. Tá bem condizente aí, tá? O mercado fechou nessa alta com um candle de alta e fechou aqui com o OBV inclinado para cima. Então, tá convergente aí com esse movimento comprador, tá? Mais um indicativo, é mais uma confluência de que teremos aí, podemos vir a ter, finalmente aí, desde o meu estudo aí de domingo passado, um movimento ascendente mais forte aí para o índice, aonde eu gostaria de ver, pessoal, realmente, para que essa nossa análise fidelize aí, é que ele perca, faça esse pullback e comece a ganhar esses novos níveis de FIBO fora dessa nossa consolidação. Não é muito difícil disso acontecer, pessoal, porque é 2.000 pontos, tá? É a movimentação aí de um dia. O mercado fazer aí, aqui ó, a partir daqui, 1.800 pontos. Não é difícil, tá? É só uma Vale, uma Petrobras da vida aí começar a trabalhar em convergência com juros, né? Os juros, o DI caindo, Vale, Petro subindo e os bancos, né? O IFNC também subindo. O mercado toma essa agressão aqui, ó, e vai embora, tá? E com a ajuda, claro, do SPX aí, S&P 500, né? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês para o pregão dessa próxima semana, né? Descansem bastante e estejam preparados aí. Acredito que nós vamos ter bons movimentos aí nessa semana, porque já estamos aí desde dia 20, desde o dia 27. Estamos aí, eu perdi aqui, pessoal, desculpa. Estamos aí desde o dia 27. Desde o dia 27 são 7, 14. 16, 17 dias nessa correção, né? Tivemos dias de impulso lá nos primeiros dias da correção, porém depois o mercado ficou uma porcaria para se negociar, né? Para quem gosta de negociar a tendência, é o meu perfil de negociação, tá? Então é isso. Deixo vocês aqui, bom descanso e boas negociações aí durante a semana. Nos vemos novamente na próxima análise na terça-feira. Um abraço e até logo.